Vamos para João 5, irmãos. Abrir nossa Bíblia. Começar o capítulo 5. Nós vamos de 1 até o versículo 18 na leitura dessa manhã. Evangelho de João, capítulo 5. Os irmãos estão em pé lá atrás, se quiserem sentar. Tem alguns espaços aqui que vagaram por causa dos que saíram com as crianças. Então vocês podem aproveitar. Deixa eu falar um aviso, um comunicado à igreja. Nesses últimos 3 anos, eu estou no 4º ano no caso, Deus tem me dado o privilégio de poder fazer um curso, um doutorado lá em São Paulo. Fazendo módulos, fazendo leituras e fazendo também os trabalhos de cada módulo. Isso tem sido muito bom para mim. É um doutorado em ministério, curso que tem sido muito abençoador para a minha vida. E eu estou nessa fase final do curso, está faltando fazer o trabalho final. E o conselho tem sido muito generoso e tem compreendido muito a dinâmica da minha vida ministerial. E tem entendido que eu não consigo fazer o trabalho final do curso nos muitos afazeres da vida da igreja. Termina que eu não consigo dar conta. Eu venho para cá, mas quando eu venho para cá para escrever, para fazer o trabalho, sempre tem outras coisas. Sempre tem algum irmão precisando, alguma atividade requerendo. E termina que eu não consigo. Eu conversei isso com o conselho então fez a proposta para mim de passar um tempo fora para poder escrever. Então, esse mês de maio, a partir de agora de terça-feira, eu vou estar ausente durante o período de 1 mês, na tentativa de escrever esse trabalho final do meu doutorado. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, orem por mim. Não é fácil a gente parar o ritmo para se concentrar só no estudo. Na verdade, um professor universitário, essa semana, acho que foi essa semana passada, um doutor aqui da igreja, estava conversando comigo, falando assim: rapaz, tente regular bem o seu tempo, porque se você mergulha de cabeça, você com 1 semana, 10 dias, sua cabeça já está que não aguenta. E é verdade, quando a gente para escrever e mergulha demais nos estudos, chega uma hora que a cabeça entra em colapso. E aí eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos em oração. Que o Senhor me ajude a conseguir escrever. Vou dizer para vocês o que é o assunto no qual eu estou detido nesse doutorado. Já faz 5 anos que, pela graça de Deus, a gente tem desenvolvido um trabalho de formação espiritual de obreiros do sertão. A gente tem acompanhado em torno de 60 líderes do sertão que estão conosco através de módulos e através de visitas também que a gente faz aos campos. A gente tem acompanhado esse pessoal e, pela graça de Deus, tem surtido muitos efeitos positivos. Deus tem derramado graça. E o objeto de estudo no qual eu estou me deparando é justamente esse. Eu estou escrevendo sobre formação dos obreiros do sertão. O meu orientador é o pastor Ronaldo Lidório e tem me ajudado a discernir caminhos nesse processo de formação. A equipe pastoral da igreja toda está inserida nessa formação espiritual, nos cursos que damos lá no sertão. E o conselho da igreja tem também estado presente. Os presbíteros têm ido, têm abençoado lá. E na verdade a gente tem visto que a gente tem chegado num novo momento nesse curso lá no sertão, que a gente vai precisar também de membros da igreja que possam ir conosco para abençoar lá aquelas comunidades, na formação espiritual dos obreiros. A gente entende, pela graça de Deus, que ao longo desses 5 anos a coisa floresceu e a gente tem tido convites de outros lugares do sertão para desenvolver o mesmo projeto. Só que a gente não tem perna para fazer isso.
A gente recebeu um convite para ir para o sertão da Bahia, para desenvolver lá em algumas igrejas esse processo de formação de obreiros. E a gente recebeu também um convite do Piauí, para no sertão do Piauí desenvolver o mesmo projeto. Mas por enquanto a gente não tem perna para isso. Mas quem sabe, né? A Bíblia diz para a gente rogar ao Senhor da Seara, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua Seara, porque são poucos os trabalhadores. Quem sabe Deus vai promover isso também. Estamos nisso tudo em oração. Então peço aos irmãos que, por favor, orem por mim, me ajudem durante esse período de ausência. Eu vou estar ausente da minha família também, tentando mergulhar o máximo possível nesse projeto que a gente entende que é de Deus. Então, por favor, me ajudem. Vamos voltar, irmãos, para João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai até o versículo 18. João, capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 18, tá bom? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Essa festa provavelmente era a festa de Pentecostes. E Jesus subiu para Jerusalém, ao que tudo indica, para cumprir a lei. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, abra-nos o entendimento de um texto tão lindo como esse. O Senhor é o Deus que cura, que faz milagres. O Senhor é o Deus que tira o estado de letargia humano e das impossibilidades. Senhor, ajuda-nos a ver o que o Teu texto, a Tua palavra nos fala. Por favor, Pai, me inspira, me ilumina, me fortalece, mas também ao Teu povo, ilumina por meio do Teu Espírito. No nome de Jesus, amém. Amém. Ok, começa assim um versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus havia curado o filho de um homem que era oficial do rei, ou era alguém do rei. Jesus tinha dito que
eles precisavam de sinais para crer. Esse foi o último evento que aconteceu antes desse, que é narrado no Evangelho de João. Nós vimos na semana passada que aquele episódio com aquele menino que estava para morrer, com aquele oficial do rei, nós vimos que Jesus está ensinando a respeito da fé. A fé que salva. Nós percebemos que existem 3 tipos de fé semana passada. A primeira fé é uma fé primeva, aquela fé que todo ser humano tem. É uma fé que não se liga a Deus, mas se liga ao transcendente. Muita gente me perguntou durante a semana, eu queria entender melhor o que eu estou explicando para você agora. Essa fé primeva, ela não precisa de Deus, ela só precisa de alguma coisa maior do que você. Isso pode ser a ciência, pode ser a medicina, isso pode ser uma conta bancária, isso pode ser o seu conhecimento acadêmico, pode ser a sua história familiar, ou seja, qualquer coisa que seja maior do que você, já pode ser essa fé, o objeto dessa fé. Ela é a fé que está no coração de todo ser humano, porque todo ser humano precisa transcender. Até o ateu tem essa fé. Ele não tem a fé em Deus, mas ele tem a fé em alguma coisa que é superior a ele. Seja a ciência, seja a cultura, seja o entendimento que ele tem da vida, ele crê nesse negócio. Essa fé primeva não salva. O povo brasileiro é um povo de crença. É um povo que qualquer coisa que lhe sirva para resolver os seus problemas, ele se agarra. Então ele se agarra com a cruz de Cristo, do mesmo jeito que ele se agarra com um santo, do mesmo jeito que ele se agarra com uma flor ungida, do mesmo jeito que ele se agarra com um copo d'água benzida, do mesmo jeito que ele se agarra com qualquer coisa. O povo brasileiro se agarra com qualquer mandinga, qualquer coisa que resolva o seu problema, ele se agarra, ele vai para o centro espírita do jeito que ele entra num templo cristão ou num templo evangélico. Porque essa fé primeva diz que você precisa de alguma coisa maior do que você, está dentro da sua alma. Mas o segundo tipo de fé que Jesus revela naquele episódio lá, é uma fé religiosa, é uma fé acadêmica, é uma fé de consciência. É quando você aprende a verdade, você começa a discursar a respeito da verdade. Ou seja, você sabe falar a respeito do conteúdo bíblico ou a respeito do conteúdo de alguma religião. Você sabe, você entendeu, você agora tem consciência, você tem discurso. Mas isso não apazigua seu coração, não lhe traz paz, isso não lhe traz alegria, isso não gera em você um estado de graça, um enlevo espiritual, não lhe fortalece, apenas você sabe. Muitas vezes essa fé religiosa, ela gera ainda mais culpa, gera tradição entre homens, gera muitas vezes beligerância, briga, movimentos tensos, porque é uma fé de consciência, não é a fé do coração. Mas a terceira fé que Jesus revela, ela tem uma prática simples, é uma prática da entrega. É de alguém que se submete a Deus, não de alguém que procura em Deus mecanismos de controle, ou seja, Deus, como é que eu tenho que criar meus filhos? Em vez disso, diz, Senhor Deus, me ensina dia a dia a criar meus filhos. Se entrega a Deus, em vez de querer fórmulas para você usar, manipular na sua maneira. Essa fé de verdade, a fé que salva, é a fé que quando você está diante das situações difíceis, as situações dos impossíveis, você simplesmente confia de que Deus vai fazer o melhor. Talvez Ele não solucione como você quer, mas o que Ele fizer é melhor do que o que você queria, inclusive. Essa fé descansa, essa fé apazigua, essa fé tira a ansiedade, essa fé tira o medo do futuro, o medo das incertezas. Essa é a fé que faz você andar sobre as águas, é a fé que faz você não ter medo da tormenta, aquele que lhe alimenta está com você. A fé salvadora é essa fé, é a fé que você crê em Deus, não como sendo uma razão, mas como sendo pessoal, está com você e vai lhe guardar, vai lhe proteger. Essa fé é revelada no episódio anterior através do comportamento daquele homem, aquele oficial do rei.
ele simplesmente passa a proclamar isso para a sua família, e diz que ele creu e a sua casa toda também creu. Ou seja, pessoas que são de fato crentes, salvos, eles têm um tipo de compromisso com Deus, eles creem tanto na presença e na mão poderosa de Deus lhes guardando, que eles falam de Deus para todos. Eles comunicam a respeito da sua fé com todos os seus vizinhos, com todos os seus familiares, com todas as pessoas com as quais eles convivem. É impossível alguém ter a fé salvadora e contê-la para si, porque a fé salvadora é exatamente isso, ela lhe salva, ela faz você crer, ela faz você simplesmente confiar e descansar. Isso faz com que você tenha um testemunho ativo. Você fala para as pessoas: olha, eu sei, eu estou passando por esse problema, mas eu estou em paz, eu sei que Deus vai me cuidar, eu sei que Deus vai dar um bom desfecho para isso. Ou seja, você comunica a sua fé, em vez do seu desespero do tipo: quem é que eu posso procurar para resolver? Eu preciso de dinheiro para resolver. Eu preciso de alguém que faça uma intervenção aqui. Em vez desse desespero procurando soluções, você é aquele que comunica: eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu sei que Deus vai prover o que é necessário, eu sei que Deus vai usar a ciência, medicamentos, usar a medicina, usar a academia, usar o conhecimento, usar tudo para me abençoar. Eu sei que vai. E então, no final do culto da semana passada, eu perguntei para você: que tipo de fé é a fé que você tem tido? É uma fé que se entrega, que deixa Deus governar você? Ou é a fé religiosa, que é manipulativa? O seu conhecimento faz você ficar no centro, você é quem rege, governa os processos. Ou é aquela fé primeira, ou seja, é a fé que você está aqui na igreja, mas se não solucionar o problema que você quer aqui na igreja, você vai para outro lugar, seja lá o que for esse outro lugar. Vai para o islamismo, vai para o catolicismo, você vai ou para outra igreja evangélica, ou você vai para aquela reunião de oração de não sei das quantas, que tem a profetisa de não sei quê, que quando ela beija, quando ela fala, quando ela saliva, sai milagre para todo lado. Essa é a fé primeira. Ou seja, não é a fé que descansa, é a fé que quer uma mandinga para solucionar. Qual é a sua fé? Que tipo de fé tem alimentado seu coração? Você tem tido paz, alegria, ânimo? Você tem se fortalecido no Senhor? Tem dito para a sua própria alma: regala-te na presença do Senhor? Você tem contemplado Deus e os seus olhos têm sido iluminados? Você tem contemplado Deus e a sua alma tem sido tocada pelo Espírito, ao ponto de você estar em chamas na presença dEle? Passadas estas coisas, agora vem uma expressão prática disso. Jesus está indo em obediência, pelo governo de Deus, Ele está indo para Jerusalém. Preciso dizer para você, Jerusalém era o pior lugar para Jesus ir. O texto, a narrativa, não apenas no Evangelho de João, mas as narrativas dos Evangelhos colocam que a ida de Jesus para Jerusalém sempre é um pesar para Ele. Não era aquele lugar que Ele gostava de ir. Antes, pelo contrário, Jerusalém tinha se tornado um lugar onde a presença de Jesus era mal-vinda. Ele sempre se sentia mal, julgado, manipulado, ele sempre se sentia excluído. Por isso, Jesus ir para Jerusalém não parece ser o objeto do seu desejo. Antes, pelo contrário, se ele pudesse, certamente ele não iria. O Evangelho de Lucas tem a narrativa falando que a narrativa do começo do Evangelho até o final é um discurso sobre essa viagem de Jesus ao longo do seu ministério, indo para Jerusalém. Porque ele tinha que ir. Por que ele tinha que ir? Porque há muito tempo atrás Deus tinha escolhido Jerusalém como sendo esse centro da adoração. Há muito tempo atrás, desde Moisés, Deus tinha escolhido que no lugar da adoração deveria haver festas, cerimônias, que seriam cerimônias de purificação do povo, de consagração, de dedicação a Deus, da sua própria vida, assim como dos seus recursos. O texto não fala que festa era essa,
mas a contar das datas que vão sendo narradas no Evangelho de João, ao que tudo indica, essa é a festa de Pentecostes. Jesus está indo lá para celebrar aquele tempo, não o tempo da descida do Espírito Santo, mas o tempo da colheita, o tempo da prosperidade, dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, obrigado porque o Senhor tem sido generoso, obrigado porque o Senhor supre as nossas necessidades. Essa era a festa, provavelmente. Ele vai para lá porque Deus tinha mandado que todo judeu que fosse realmente praticante, que realmente estivesse na aliança, não deixasse de ir para as festas celebrar a Deus. As festas seriam o que a gente hoje chamaria de culto. Esse culto que a gente tem. Nós temos todo domingo culto. Na nossa igreja temos 4 vezes por domingo culto. Em outras igrejas tem tantas vezes quantas necessárias. Numa oportunidade Deus me deu, eu fui até a Hillsong na Austrália, 8 cultos por final de semana. Sei lá quantas pessoas, talvez umas 4 ou 5 mil pessoas por culto indo lá. Outras igrejas, como por exemplo a Sarang, lá na Coreia, que Deus me deu a oportunidade de ir também, 12 cultos no final de semana. Uma igreja com 95 mil membros, cada culto 12 mil membros participando. Ou seja, as igrejas aprenderam dentro da dinâmica da vida que elas têm, a oferecer esse momento que é um momento do grupo, do ajuntamento. É instrução bíblica. Está lá escrito em Hebreus: não deixem de congregar, não deixem de se ajuntar para celebrar o nome do Senhor. E conquanto no Velho Testamento isso fosse 4 vezes ao ano indo para Jerusalém, no Novo Testamento isso se tornou um termo dominical. No Novo Testamento, o povo de Deus se junta para celebrar a Deus. Então alguém que diz assim: rapaz, eu tenho a minha fé em Deus, eu não preciso não ir para a igreja. Queria dizer para você, irmão, que você está muito equivocado. É impossível você de fato estar vivendo na presença de Deus e não celebrar a Deus em comunidade. Eu falo isso porque a gente precisa ser trabalhado por Deus na comunidade. A comunidade existe justamente para poder quebrar a gente, tirar o nosso orgulho, tirar a nossa vaidade, acertar os nossos ponteiros, por assim dizer, nos dar um norte. Na convivência dentro da igreja, muita gente pensa: eu vou para a igreja porque eu estou quebrado e eu preciso melhorar. Não, a gente vai para a igreja porque a gente precisa ser quebrado, não porque a gente precisa melhorar. A gente precisa de mais humildade, mais quebrantamento, mais dependência do Senhor. E a igreja é esse lugar onde Deus simplesmente se revela a nós por meio do corpo, por meio do ajuntamento, onde a gente é quebrado. Os nossos sofismas são quebrados, as nossas tradições humanas são quebradas, nós somos quebrantados diante de Deus, e isso torna a nossa vida mais simples, mais cheia do Espírito. Por isso, impossível alguém chegar e dizer: eu tenho a minha fé, eu sou salvo, eu só não quero estar em igreja nenhuma. Talvez sofreu algum trauma, talvez foi manipulado. Existem muitas chamadas igrejas que são mentiras, são falácias. A quantidade de seitas que se tem hoje é horrível, e pessoas estão sendo maculadas, magoadas por causa desses caminhos que tem por aí. Mas o fato de haver todo esse erro não consegue dizer para nós, então, que um ajuntamento real e solene não seja bíblico e não seja necessário. Se você teve uma experiência numa igreja ruim, não quer dizer que todas são assim. Se você foi manipulado na sua fé, se alguém abusou da sua vida espiritual, não quer dizer que todos os líderes vão fazer isso, não quer dizer que todas as igrejas vão fazer isso, mas preciso lhe dizer que qualquer lugar que você for comungar, certamente você vai ter que deixar o seu individualismo, você vai ter que deixar os seus projetos pessoais para viver uma vida comunitária, senão você não comunga, senão você não tem vida de fé. Você precisa deixar o seu ego e viver a vida do todo. E isso quer dizer um exercício de humilhação contínua. Jesus está indo para Jerusalém. E às vezes
quando a gente está de alguma maneira prejudicado, se sentindo malquisto, às vezes é difícil a gente ir para a igreja. Às vezes é. Nem por isso Jesus deixa de ir. Eu lhes falo que nessa experiência pastoral, houve épocas que a coisa mais difícil que eu tinha para fazer durante a semana era subir ao púlpito para pregar. Só Deus sabe como eu vinha me arrastando por dentro. Só Deus sabe. Só Deus sabe que enquanto eu preparava o sermão durante a semana, a minha oração era: Deus, põe outra pessoa para pregar, porque eu não quero subir ao púlpito. Porque havia crises, havia problemas, havia tristezas, havia coisas que maculavam o meu coração. Então eu não queria, mas precisava vir. Eu não precisava vir porque era o meu emprego. Eu não precisava vir porque eu só sei fazer isso. Eu precisava vir porque eu sou crente. Porque essa é a maneira de Deus me colocar servindo, me colocar para a sua glória. Então eu vinha. E continuei vindo. E foi nesse exercício que Deus me curou. Quero chamar você a sua atenção, irmão. Não pensa errado a respeito de igreja. Muito menos pense errado a respeito de você mesmo. O texto diz para nós que ali havia um lugar, ali perto das portas das ovelhas, da porta das ovelhas, um tanque que era chamado em hebraico de Betesda. Eu sei que a maioria das traduções falam que Betesda significa casa de misericórdia. Tem até um livro de Naamã Mendes falando a respeito disso, dizendo que a igreja deveria ser a casa de misericórdia. O texto não está falando da igreja. Não está falando da igreja. O texto está falando do ministério de Jesus. O que o texto está dizendo para nós é que existia num lugar chamado Porta das Ovelhas um tanque gigante. Algum tempo atrás, se eu não me engano, na década de 70, foi achado esse lugar, lá em Jerusalém. Quando a gente está lá em Jerusalém, a gente consegue ver, existe uma igreja católica com um alpendre grande, e do alpendre grande, daquele terraço, a gente consegue ver esse buraco que é gigante, muito maior do que essa igreja aqui. Era o tanque, esse tanque chamado Betesda. Esse tanque ficava por detrás do templo, ou seja, na parte traseira do templo, e ficava nessa porta das ovelhas. Todo tanque que havia em Jerusalém, antes de Roma, todo tanque que havia era tanque de purificação. Significava que era o lugar que o judeu, quando estava indo para o templo, ele passava, mergulhava nas águas, se banhava, se purificava a fim de entrar no templo. Você vai lembrar que não tinha chuveiro em casa, né? Não tinha água encanada. Então esse era o processo. Você ia lá, você se banhava, se purificava, e agora você vai adorar a Deus. Só que essa aqui ficava na porta das ovelhas. Ao que tudo indica, esse era o lugar onde alguém que estava trazendo o sacrifício trazia a sua ovelha e passava por essa porta. E você se banhava e provavelmente você limpava o seu animal que ia ser oferecido a Deus como sacrifício vivo. Betesda, segundo Calvino, significa lugar do derramamento. E é assim chamado, a expressão que Calvino diz, por causa desse derramar de Deus ali. Haviam fontes que alimentavam e a água borbulhava além do anjo. E esse derramamento, a água ficava escorrendo o tempo todo, ela nunca parava de escorrer, por ser assim não era uma água estagnada, ela é traduzida como Betesda, que seria o lugar do derramamento. Na verdade, se a gente chamar de misericórdia, talvez numa tradução mais literal, a gente não perde muito. Porque a ideia aqui não é o tanque ser isso ou aquilo, mas a ideia é que esse tanque ficava colocado numa posição para que a pessoa estivesse na transição em direção ao templo. Do mesmo jeito que Jesus está indo para o templo. E Jesus vai e se chega naquele lugar. Versículo 3 diz: havia uma multidão, e a multidão era do tipo de gente com o qual normalmente a fé que reside, que está lá, é a fé primeva. Vocês são pessoas que estão numa situação
de calamidade, estão precisando de alguma solução dos seus problemas. Diz o texto aqui, eram enfermos, eram cegos, coxos, paralíticos. Eles estão precisando de alguma coisa maior do que eles mesmos para lhes ajudarem a viver uma vida melhor. O cara que, por exemplo, é paralítico, precisa de uma cura para poder começar a andar, precisa de uma prótese, precisa de uma muleta, precisa de alguma coisa que lhe ajude, uma cadeira de rodas, alguma coisa que lhe ajude a ter uma condição de vida melhor, porque senão ele fica prostrado. Naquela época ficava prostrado. O cego precisa de uma cirurgia, precisa de uma intervenção médica, um tratamento, um colírio, ou talvez precise mesmo fazer uma cirurgia para mudança de córnea, sei lá. Ou seja, esses homens, ou melhor, esse grupo que é descrito aqui, é o grupo daqueles que, em essencialidade, têm a fé primeira. Eles precisam de alguma coisa maior, porque eles estão com a vida em colapso. A vida deles está reduzida, eles não estão conseguindo ter a vida que todo ser humano tem. A Bíblia descreve que era uma multidão. Isso me mostra, irmãos, um paradoxo. Porque o lugar da adoração, o lugar que certamente era a maior tradição do judaísmo, tem nas suas costas um lugar, um centro, onde estão as pessoas que não poderiam entrar para adorar. Estavam as pessoas que não conseguiam entrar. Mas não era só porque eles tinham problemas para se locomover. É porque quem está doente, feito eles estavam doentes, não podiam entrar para adorar. Eles simplesmente não podiam entrar. Ou seja, me parece que há um paradoxo textual. O texto está dizendo para a gente assim, nas costas do templo, quem ficava nas costas, eram justamente aqueles que só tinham a fé primeva. Não aqueles que tinham a fé real, mas aqueles que tinham a fé primeva. E o texto vai seguindo. Diz que eles estavam lá por uma espécie de necessidade que o transcendente descesse. As águas se moviam e a explicação textual era que um anjo descia e movia aquelas águas. Calvino fala, olha, é isso mesmo, era um anjo que movia, aquilo era a mão de Deus que tocava, que fazia isso acontecer. Para mim, eu não tenho nem do que discutir a respeito disso. Era exatamente isso que acontecia. A palavra anjo quer dizer o enviado de Deus. Havia uma intervenção divina naquelas águas, a fim de que aqueles homens e mulheres fossem curados. Isso não quer dizer que aquelas pessoas que ali estavam conseguiam atribuir a Deus no céu a sua cura. Não é à toa que, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo fala de culto a anjos. Ou seja, as pessoas que ali estavam, não necessariamente ao serem curadas, tributavam a Deus a sua glória. Às vezes diziam assim, rapaz, foi o anjo que me curou, ou então foi a sorte, ou então foi porque eu tive condição de chegar primeiro. Ou seja, eles atribuíam alguma condição, não necessariamente ao Deus do céu. E às vezes eles podiam até dizer assim, rapaz, foi na verdade assim, o anjo que foi de Deus, então assim eu fico feliz porque Deus providenciou o anjo. Está tributando uma glória meia parte, meia parte. Meia parte para o anjo, meia parte para Deus, e está tudo se resolvido. O texto diz que o anjo descia num tempo certo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse era o processo. Como a gente queria um tanque assim, não era não, irmão? Deus, por que não tem mais um tanque desse? Podia ter aqui na igreja uma piscina dessa, não era não? Piscinão de ramos, assim, tipo, todo mundo vai lá e toma um banhozinho e fica curado. Não é ruim, irmãos, quando a gente vê a igreja como sendo esse lugar? Não é ruim quando a gente vê ajuntamentos de cristãos que estão indo só para serem curados? Cultos e mais cultos, cujo centro do culto não é a pessoa de Jesus, mas é o milagre, é o exorcismo. Não é ruim? É muito ruim. Sabe o que o texto mostra para a gente? É que Jesus vai para esse lugar e Jesus não é percebido.
Isso me faz entender uma coisa. Quando os nossos problemas se agigantam diante dos nossos olhos, mesmo que Jesus esteja lá, às vezes a gente está tão ambicioso com o que a gente considera como solução. Às vezes a gente está tão agarrado com a solução que supostamente a gente terá, que mesmo Jesus estando ao nosso lado, Ele é desprezado. Ele simplesmente não é percebido. E não adianta a gente ter o evangeliquez na boca, falando assim, não, Deus vai usar o médico, Deus vai usar o medicamento. Isso é um evangeliquez. Porque o que a gente precisa crer é em Deus. Não crer no medicamento. Não estou falando que você não tome medicamento. Mas o que eu estou falando é a fé estar depositada no medicamento e dizer, não, é que Deus vai usar o medicamento. Não deposita sua fé. Não deposita sua fé. Não deposita sua fé nos recursos humanos, nas leis humanas, nos processos humanos. Não deposita sua fé no dinheiro. Não deposita. Por favor, entenda, irmão, que quando assim fazemos, nós podemos ter Jesus do nosso lado e nem sequer percebemos a sua presença. Aquele homem, o texto fala, havia um homem ali que estava há 38 anos. Esse homem, enfermo, não conseguia entrar na água porque alguém sempre entrava primeiro. É isso que o texto diz. Veja o que diz, por favor, o versículo 6. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou a ele, queres ser curado? Eu queria que você pensasse nisso. É chocante essa pergunta, porque por um lado parece ridículo. O cara que está há 38 anos querendo entrar naquela água para ser curado, me parece só tem um desejo, de ser curado. Por um lado parece ridículo Jesus fazer essa pergunta. Mas será que Jesus era ridículo? Ou será que Jesus sabia como fazer o coração responder à verdade íntima? Quem olha para ele é Jesus, ele não consegue olhar para Jesus. Tanto o texto diz que depois, quando pergunta para ele, quem foi que disse para você fazer isso? Ele pega e diz assim, eu não sei. Jesus olha para ele, mas ele não consegue olhar para Jesus. Ele está cego pelo desejo de ser curado. A pergunta de Jesus não é porque estivesse óbvio para Jesus o que ele quer ser curado, está óbvio isso. Todo mundo ali sabe que todos que estão ali querem ser curados. Mas Jesus faz a pergunta justamente para poder fazer a pessoa responder. Para a pessoa, quando responder, talvez analisar o que é que ela quer. O que é que você quer? Você quer ser curado? Deixe-me perguntar, usando essa pergunta de Jesus, a respeito de você, assim como pergunto para mim mesmo. O que é que você quer? Você quer Deus? Ou você quer uma religião que solucione os seus problemas? Você quer o quê? Você quer Deus ou você quer uma família toda organizadazinha? Essas coisas não necessariamente são contraditórias. Mas foi Jesus que ensinou para os seus discípulos, num discurso duríssimo, falando, quem não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, quem não me amar mais do que ama todos esses, não é digno de mim, não tem parte comigo. Por isso essa pergunta é extremamente pertinente. O que é que você quer quando você está na igreja? O que é que você quer quando você vai buscando auxílio em Deus? O que é que você quer? Você quer a ajuda dele ou você quer a pessoa dele? Existe um livro bem, eu vou chamar assim, pentecostal. Eu gosto muito desse livro. O nome dele é Caçadores de Deus. E o autor fala assim, como a igreja perdeu o apetite por Deus, porque descobriu as mãos de Deus. Não querem mais a face de Deus, eles só querem a mão.
a generosidade, a bênção, mas não querem o abençoador, não querem o convívio com a pessoa bendita de Jesus, não querem vê-lo face a face, não querem descobrir a riqueza da sua pessoa, querem simplesmente ter uma vida melhor. Então alguém vem para a igreja e fala: é porque meus filhos precisam ser educados num ambiente melhor do que na sociedade. Então uma pessoa vem para a igreja e diz: é porque minha família está se esfarrapando e eu preciso que a minha família seja consertada. Então alguém vem para a igreja e diz: é porque na verdade eu estava drogado, é porque eu estava viciado, é porque eu estava no adultério, é porque eu estava na promiscuidade, eu estou precisando resolver esses problemas morais que eu tenho. E falo para você: Cristo é o único recurso que cura tudo isso. E no entanto, se você não quer Ele, você quer só a mão dEle, talvez você tenha a mão dEle e nunca descubra o verdadeiro tesouro da sua vida. Por isso a pergunta de Jesus não é de um idiota fazendo a pergunta óbvia, mas é de um Deus que vê o coração. Ele está fazendo você falar e responder o seu coração, para que você saiba que caminho é esse que você segue. O que é que você quer? Você quer Deus ou você quer a sua bênção? Talvez você diz: eu estou todo endividado, eu estou todo quebrado, eu vou ver se ali eu consigo um nicho de mercado, alguém que me ajude. Quantas pessoas que entram aqui, a junta diaconal está já pós-graduada em conhecer pessoas que entram dentro da igreja e pedem uma cesta básica, pedem uma passagem, pedem um dinheiro para um medicamento, mas não tem nada com Deus. Deixe-me dizer uma coisa: o Evangelho, Cristo crucificado na cruz pelos nossos pecados, foi por amor a você, para você poder conviver com Deus, para você ter livre acesso a Deus, para você ter a presença do Espírito, para você poder desfrutar Deus, não só as suas bênçãos, não só os seus recursos. Pelo amor de Deus, irmãos, se tem uma preciosidade na nossa vida, é Deus. É buscá-lo e conhecê-lo e amá-lo um pouco mais a cada dia. O que é que você quer? Essa pergunta confrontativa precisa ser feita hoje. O que é que você quer? Você quer endireitar a sua vida? Tá, Jesus endireita, mas você vai perdê-lo. Às vezes é até melhor que fique o problema. Às vezes até melhor que não tenha solução rápida, porque quando Ele resolve, você não cultua Ele, você não percebe, você não bendiz Ele, Ele sai. E o pior é que você não segue Ele na hora que Ele resolve. Quantas pessoas têm feito isso aqui mesmo nessa igreja? Chega com a vida toda esfarrapada em frangalhos, vem, se alimenta, começa a crescer, vê seu coração, vê alguma coisa acontecendo nova na sua vida e de repente simplesmente volta para o mundo, volta para a perdição, volta para qualquer coisa, porque teve o que queria, e o que queria era a solução para os problemas e não Deus bendito na sua vida. Porque quem quer Deus, ainda quando seus problemas não são resolvidos, está sendo quebrantado por Deus para buscá-lo, para amá-lo, para querê-lo mais. Às vezes o que Deus pode fazer de melhor conosco é não resolver os nossos problemas a fim de que tenhamos olhos para vê-lo. Às vezes a melhor maneira da gente continuar penitente e humilde é quando a vida está cheia de problemas. Porque quando os problemas começam a se resolver, a gente se torna arrogante e arredio. O texto diz para nós, o homem fala: olha, ninguém me põe no tanque. Aí outros vão lá antes de mim. O versículo 8 diz: levanta-te, toma teu leite e anda, teu problema está resolvido, pode ir embora. Adivinha só, o homem pega o leite e vai embora. E o texto diz: aquele dia era sábado. O dia de sábado era o dia do culto, vamos dizer assim, né? Não apenas o culto no templo, mas era sobretudo o culto que era separado, ou seja, você evitava fazer trabalhos, porque você precisava respeitar o jeito de Deus viver. Aquele dia de sábado, o homem pegou o leite e foi embora,
Então o versículo 10 diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Aí ele responde assim: é o mesmo que me curou, disse: toma o teu leite e anda. Eu estou só obedecendo ele. Por um lado parece lindo, poxa, esse cara está obedecendo a voz de Jesus. Por outro lado, veja como esse cara não tem nenhuma comunhão com quem fez o milagre. Ele não sabe quem foi, ele não tem nada, e quando ele está usufruindo a bênção, ele já está culpando Jesus por ele desobedecer à lei, à tradição dos homens. Eu não tenho mais tempo para a gente poder descer as minúcias disso, mas só preciso dizer para você que nossos problemas solucionados por Deus, mas sem passarmos a segui-lo, honrando-o, amando-o, nos entregando de verdade a Ele, nossos problemas solucionados, eles se tornam para nós a nossa própria arapuca na qual nós nos perdemos. Se a gente simplesmente tem as nossas causas resolvidas, são elas mesmas que testemunham contra nós de que a gente não tem um coração penitente. Se queremos Jesus, então queremos Jesus. Se queremos as suas mãos, então queremos as suas mãos. Aquele lugar que era para purificar, para a pessoa buscar a Deus, se tornou um fim em si mesmo. E nesse sentido, muitas vezes o ministério se tornou um fim em si mesmo. Não é um ministério para buscar a Deus, é um ministério para ter as coisas que eu quero ter. Muitas vezes a família se tornou um fim em si mesmo. A família não é para você buscar e honrar a Deus, a família é para você ter o que você quer. Muitas vezes o emprego se tornou um fim em si mesmo. O emprego não é para você honrar a Deus, glorificar a Deus. O emprego é simplesmente para ter e suprir as coisas que você necessita e você quer. Ou seja, pessoas que não aprendem a honrar e a amar Deus, Jesus, seguindo-o de verdade, terminam por transformar a relação com Jesus uma relação de proveito próprio. Aí não se relaciona com Ele, usa o que Ele tiver aprovisionado, o que Ele tiver lhe dado ao longo da história, simplesmente para se satisfazer. Não é à toa que isso se torna uma arapuca. Talvez uma arapuca pior do que antes, porque nesse estado de situação, você vai pensar assim: mas Deus é comigo, Deus me abençoa, e de fato lhe abençoa, mas o seu coração está longe dele, está pervertido, você não é salvo, você vai para o inferno. E o pior, você está transformando, em nome de Deus, você está transformando a sua vida num caos. Ainda pior, numa suposta bênção de Deus, você está transformando tudo aquilo num recurso para si mesmo. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque precisamos é de Deus. Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pedi para o pessoal do louvor vir para cá para frente, para a gente poder cantar essa última música. Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus não se cansa, não se fadiga. Deus sabe o que precisamos antes que a gente fale ou peça ou solicite qualquer coisa. Mas o fato de Deus ser assim, tão generoso, é para Ele se revelar para nós como sendo aquele a quem devemos buscar. Sua misericórdia não deve ser objeto da nossa manipulação, mas deve ser objeto do nosso afeto. Sua generosidade não deve servir aos nossos desejos, mas deve servir para nós nos colocarmos ainda mais aos seus pés. Em vez da gente querê-lo por causa do que Ele dá, querê-lo por causa do que Ele é. Vamos orar. Eu queria chamar você para amar um pouco mais, para viver um pouco mais buscando Ele. Queria chamar você para buscar a Deus, mas buscar. E peça a Deus: Senhor, me ensina a te buscar.
Me ensina a te querer, a te amar de verdade, ter desejo pelo Senhor, me satisfazer na tua presença. Me ensina, Pai, eu quero desfrutar o Senhor. Eu quero ter um romance contigo, Deus. Eu quero me maravilhar contigo. Eu quero orar por você, irmão. Também orar com você. Ó Deus, o Senhor é tão maravilhoso, tão afetuoso, tão generoso. E tudo isso que o Senhor é tão bom, às vezes confunde a gente, Senhor, porque a gente só quer às vezes solução. Eu sei, Pai, que muitas vezes a gente está numa tormenta tão grande, que a gente precisa mesmo de solução. Mas por favor, Senhor, antes que o Senhor solucione, nos faça ver a tua presença. Enche os nossos olhos com a tua presença. Enche o nosso coração de afeto pelo Senhor, desejo pelo Senhor, vontade de te buscar, Deus. Não nos deixa perder, prevaricar. Não nos deixa, Senhor Deus, ser como esse homem, que muito mais do que enfermo, é um homem cego, morto espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor um dia nos viu a nossa necessidade. Ajuda-nos a olharmos agora para Ti e olharmos, enchermos o nosso coração de amor, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor.